Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar redação para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia, escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça as atividades com base na videoaula. Hoje, eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na última videoaula. Essa proposta de redação eu pedi para vocês fazerem naquele bloco que vem junto com o livro de vocês de redação e deixar para que um dia eu vá pedir para fazer a correção. Tá? O dia que for solicitado, vocês vão saber e eu farei a correção de todos. Então, não deixem de fazer, não deixem para fazer na última hora, não, ok? Então, vamos para a correção da página 28. Para escrever com técnica o discurso direto e o discurso indireto. Leia esta tira de Bill Watterson. Olha só, a carta diz que se eu copiar e mandar para 20 pessoas, eu vou ter sorte. É uma corrente. Aqui diz, um homem em Denver fez 20 cópias e foi promovido. Um homem em Seattle quebrou a corrente e ficou careca. Você acredita nisso? Essas cartas são para os patetas supersticiosos. Joga isso fora. É um menino tonto que nem você deu ouvidos ao amigo e foi atropelado por um caminhão de cimento. Calvin recebeu uma carta pelo correio e está contando a seu amigo Tigre o que está escrito nela. Que tipo de carta Calvin recebeu? Uma carta que estimula as pessoas a participar de uma corrente. Tá? Então, essa seria a resposta. Na B, Calvin parece acreditar no conteúdo da carta. Por quê? Sim, pois parece preocupado com as informações da carta, isto é, com o que acontece a quem dá e a quem não dá continuidade à corrente. E o tigre? Justifique sua resposta. Ele não acredita, pois chama de patetas supersticiosos quem participa de correntes. 2. Compare estes dois enunciados da tira. A carta diz que se eu copiar e mandar para 20 pessoas, eu vou ter sorte. Um homem em Denver fez 20 cópias e foi promovido. Um homem em Seattle quebrou a corrente e ficou careca. Em um dos enunciados, Calvin lê exatamente o que está escrito, sem alterar nada. No outro, ele conta o que está escrito. Qual dos dois enunciados é uma reprodução fiel do que estava escrito na carta? Que sinal de pontuação foi utilizado para demonstrar que essa fala é original, ou seja, é o texto escrito na carta. O segundo enunciado. Foram empregadas as aspas, com a finalidade de indicar que o texto é uma reprodução fiel do que estava escrito na carta. Toda vez que nós vamos fazer a reprodução da escrita de um texto fielmente da maneira que está escrito, com todas as pontuações, não mudando nenhuma palavra e nem o seu sentido, temos que fazer isso usando as aspas, ok? Nunca se esqueçam disso. Em qual dos enunciados Calvin conta com suas palavras o que estava escrito na carta? No primeiro enunciado. Por quê? Porque ali eu não tenho a aspa, ok? As aspas. C. Em relação ao enunciado indicado por você no item anterior, imagine como ele foi escrito na carta e escreva-o. Se você copiar e mandar para 20 pessoas, você vai ter sorte. D. Que mudanças você observa entre o que provavelmente foi escrito na carta e o enunciado lido por Calvin? O pronome você, que faz parte da terceira pessoa, passou
para eu, que é o quê? A primeira pessoa. A forma verbal vai, que é a terceira pessoa, passou a vou, primeira pessoa, ok? Quando fala que o pronome você, terceira pessoa, é porque o você pode ser colocado na terceira pessoa, ok? Pode ser usado na terceira pessoa. O gerenciamento de vozes. Em grande parte dos textos que lemos, como contos, notícias, reportagens, é comum haver mais de uma voz. Na Tira-Vida, por exemplo, há 3 vozes: a de Calvin, a do tigre e a de quem escreveu a carta. A fim de deixar claro para o leitor quem diz o quê, é necessário que o autor do texto gerencie as vozes de forma adequada. Na Tira em Estudo, o autor faz o uso de 2 recursos de gerenciamento de vozes: o discurso direto e o discurso indireto. Emprega o discurso direto no segundo e no quarto quadrinho, para reproduzir fielmente o que estava escrito na carta, delimitando esses enunciados por meio de aspas. Então, é dessa forma que nós sabemos que no segundo e no terceiro quadrinho eu tenho o quê? O discurso direto. No primeiro quadrinho, emprego o discurso indireto, no qual Calvin usa o verbo dizer para introduzir o conteúdo da carta e contar com suas palavras o que leu, sem se preocupar em fazer uma transcrição exata do que estava escrito. Em gêneros narrativos ficcionais, isto é, em textos que contam uma história ficcional, como histórias em quadrinhos, contos, fábulas, é comum serem empregados os 2 tipos de discursos para reproduzir as falas das personagens. Questão 1. Releia este quadrinho da história reproduzida no início do capítulo. Além disso, as atrizes das novelas também fazem. E as apresentadoras de TV, as modelos, as cantoras, professoras de ginástica, minha mãe e minha tia. Mas eu adoro os meus cabelos como são. Se quiséssemos passar a fala das personagens para o discurso indireto, uma das possibilidades seria esta: Shirley disse que, além disso, as atrizes das novelas também faziam. Laura acrescentou que as apresentadoras de TV, as modelos, as cantoras, as professoras de ginástica, sua mãe e sua tia também faziam. Julieta respondeu que, apesar disso, adorava seus cabelos como era. Então, quando eu leio este texto, que eu acabei de fazer a leitura, e leio este quadrinho, nós conseguimos perceber a diferença das falas das personagens, porque aqui elas falam diretamente, tá vendo? Então, elas estão usando qual discurso? O discurso direto, porque elas estão falando diretamente uma com a outra. E neste texto aqui embaixo, quando fala assim, se quisermos passar a fala para o discurso indireto, existe essa possibilidade. Aqui não estão usando as vozes delas próprias, ok? Então, essa é a diferença do discurso direto do quadrinho para o discurso indireto aqui deste texto. Se ainda existia dúvida, eu acredito que aqui ficou bem claro o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto, ok? Letra A. Em que tempo está a forma verbal na fala de Laura? No discurso indireto, para que tempo essa forma verbal passou? Então, está no presente do indicativo e no discurso indireto passou para o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Aqui, ó, além disso, as atrizes das novelas também fazem, tá? Elas fazem, tá? E aqui fala assim, ó, além disso, as atrizes das novelas também faziam. Tá vendo a diferença? Fazem e faziam. Fazem é o quê? Presente do indicativo. E faziam, pretérito imperfeito do indicativo.
O que aconteceu com o pronome possessivo minha da fala de Laura? Ela passou para a terceira pessoa do singular, sua. Logo, minha mãe e minha tia passaram para sua mãe e sua tia, ok? Pronome possessivo é tudo aquilo que dá sentido de possessão, meu, seu, teu, nosso, ok? O que ocorreu com o pronome pessoal eu da fala de Julieta? Ele passou para a terceira pessoa, ela. Para que tempo foram os verbos, as formas verbais adoro e são, da fala de Julieta, foram para o pretérito imperfeito, adorava e eram. Lembra da diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? Eu disse na última aula, mas eu vou repetir. O pretérito perfeito é algo que eu faço, que eu fiz ontem, por exemplo, mas que eu continuo fazendo outro dia, né? Eu adorei dar aula para vocês, mas isso significa que não é a última aula, que eu ainda vou continuar dando aula. Agora, quando eu disse assim, eu adorava dar aula para vocês, é porque foi uma coisa que aconteceu no passado e que não acontece mais, que não vai acontecer mais. Como eu posso dizer, é um pretérito, é um passado remoto que não vai acontecer mais. Agora, o pretérito perfeito é algo que vai continuar acontecendo. Eu adorei e vou continuar dando aula, ok? Então, essa é a diferença. Ó, adorei, adorava. Falei, falava. Fiquei, ficava. Tá? Até existe a diferença na nomenclatura da palavra, ok? Leia esta anedota. O que é uma anedota? Vamos relembrar? Anedota é um texto de um gênero humorístico. Tem que ter o quê? Um humor implícito ou explícito. Implícito é aquele ao qual eu posso fazer inferência do humor. E explícito é o que está na nossa frente. Bom? Na hora do recreio, 2 garotos vão até a enfermaria da escola. O que houve? Pergunta a enfermeira. É que eu engoli uma bola de gude, responde um dos garotos. E você? A enfermeira pergunta ao outro garoto. A bola é minha, estou esperando por ela. Qual que é o humor nessa tira aqui, nessa anedota? Bom, eu não vou responder, eu vou responder junto com a pergunta aqui, porque na pergunta é essa pergunta que ele faz, exatamente. A anedota constrói humor a partir da quebra de expectativa. Explique como se dá a quebra dessa expectativa. Olha, gente, quando você vai à enfermaria com um amigo, por que você vai? Porque você está preocupado com seu amigo. Nessa anedota, o humor é porque o amigo que foi acompanhando o menino que engoliu a bola de gude estava preocupado com a bola de gude dele. Ele estava querendo a sua bola de gude de volta. Então, isso aí que é o humor, a quebra de expectativa. Então, a expectativa é que um dos garotos estivesse acompanhando o outro por seu amigo. A resposta dele, entretanto, mostra que ele estava mais preocupado com a bola de gude do que com o amigo. 3. Observe que o gerenciamento de vozes na anedota se dá por meio do uso do discurso direto. Existe um diálogo ali. Qual é a fala do narrador? É a primeira frase da anedota, porque na hora do recreio, 2 garotos vão até a enfermaria da escola. Está entre aspas. E outra coisa, fala do narrador. Lembrem-se disso. Eu tenho vários tipos de narradores. Nós já estudamos isso em sala de aula. Personagem, observador, e pode existir os dois ao mesmo tempo. Então, o narrador, personagem, participa da história e o observador apenas relata os fatos. Então, quando ele fala, ele pergunta qual é a fala do narrador, ele está relatando. Na hora do recreio, 2 garotos vão até a enfermaria da escola. Ok? Que sinal de pontuação introduz a fala das personagens? Eu até falei que, ó, nesse caso aqui, vamos ver lá, o travessão. Por quê? Porque aí começa o quê? O diálogo. Que sinal de pontuação separa a fala das personagens da fala do narrador? O travessão. Ok? Depois de reproduzir falas de personagens, é comum o narrador pregar verbos discendir, isto é, verbos que esclarecem quem acabou de falar e como falou. São verbos como responder, retrucar, indagar, declarar, exclamar, comentar.
Não fiquem assustados com essas palavras, não, igual verbos de sentir. O que é? Aqui embaixo está falando, são esses verbos aqui. Então, na língua portuguesa, na literatura, na produção de redação, sempre vai ter algumas palavras, sempre vão ter palavras que, às vezes, são difíceis. Procure no dicionário sempre, se dentro do contexto ele não te disser o que é. Aqui ele já fala para mim, tá? Identifique os verbos de sentir empregados na anedota. Então é qual? Pergunta, responde e pergunta. Junto seu colega não precisava, você podia fazer sozinho, né? E reescreva a anedota passando do discurso direto para o discurso indireto. Consulte o box acima e façam as adaptações que julgarem necessárias. Esse é o box que eu li e expliquei na última aula. Se você tivesse dúvida ainda, vocês poderiam voltar aqui, ó, nessa atividade número 1. Por quê? Porque aqui eu tenho a história em quadrinhos, em quadrinho que tem o discurso direto e aqui é passado para o discurso indireto. A mesma coisa você vai fazer, pegar a anedota e passar para o discurso indireto. Vamos lembrar mais uma vez para esclarecer que eu não quero que vocês tenham nenhum tipo de dúvida em discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é quando eu tenho a fala do personagem. Então eu tenho que ter ali um diálogo, que é uma conversa. O discurso indireto é uma história que eu posso fazer sem o diálogo, tá? Então aqui, ó, ficaria dessa forma. Vamos ver se vocês acertaram, acompanhem comigo. Na hora do recreio, 2 garotos vão até a enfermaria da escola. A enfermeira pergunta a um deles o que tinha havido. O garoto responde que tinha engolido uma bola de gude. A enfermeira, então, pergunta ao outro garoto o que ele estava fazendo ali. Ele responde que a bola era dele e que estava esperando por ela. Então fica dessa forma. 6. Agora comparem a versão original da anedota, em que foi feito o uso do discurso direto, e a versão que vocês criaram, em que é feito o uso do discurso indireto e conclua. Qual das versões torna a situação mais viva e próxima dos leitores? Gente, é claro que é o discurso direto. Por quê? Porque permite o ouvinte ao leitor perceber com maior veracidade. Veracidade é que é verdadeiro, ok? Então, com veracidade, o diálogo ocorrido entre os personagens e visualizar a cena como se ela estivesse de fato acontecendo diante dele. B. Considerando que a finalidade das anedotas é, em geral, criar humor e que elas normalmente se valem do elemento surpresa para isso, qual dos 2 tipos de discurso atende melhor a esse objetivo? Por quê? O emprego do discurso direto é mais frequente nas anedotas, porque é mais um diálogo. Então, uma vez que criando maior impressão de veracidade dos fatos, o ouvinte leitor se envolve mais com a história e com os diálogos, e assim tende a se surpreender mais com o desfecho da anedota, ok? Então, eu termino por aqui a correção e também a aula. E lembrem-se, juntos no caminho.